Estamos aqui novamente para mais um dia de aula. Eu sou a professora Cristiane e hoje nós iremos aprender um conteúdo de geografia. Vamos lá? O que iremos aprender hoje? Então, hoje nós iremos aprender sobre um conteúdo chamado a população. Esse conteúdo está na página 346. Vocês podem acompanhar comigo, tá bom? Tá. O que é a população? A população é o conjunto de habitantes de um lugar. Por exemplo, quantidade de pessoas, de habitantes do município de vocês compõe a população dele. Vocês sabem a população do município de vocês? Pois então, a população ela nunca é fixa, pois com o passar do tempo ela muda. As pessoas nascem novas pessoas, outras morrem, outras mudam de cidade e outras chegam também, não é mesmo? Então, por isso que a população ela nunca ela é fixa, tá certo? No Brasil, a maioria da população ela vive na zona urbana, certo? Ela vive na zona urbana. E outra parte da população, que é a menor parte, vive na zona rural. Mas muitas pessoas, elas mudam da zona rural, que é o campo, né, que são os interiores, os sítios, as fazendas, elas mudam da zona rural para as cidades, para a zona urbana. Esse processo aí é chamado de êxodo rural, certo? Em geral, as pessoas fazem isso porque elas procuram, nas cidades grandes, elas procuram melhores condições de vida, procuram trabalho, procuram ter uma condição financeira melhor. Então, acontece isso, certo? E as pessoas que saem do seu município de origem, né, do município que ela nasceu, para viver em outro município, elas são chamadas de migrantes. Por exemplo, se ela sai da sua cidade para morar em outra cidade, se ela sai da sua cidade para outro estado ou de uma região para outra região, ela é chamada de migrante. Já aquelas que saem do seu país para outro país, elas são chamadas de emigrante, certo? Eu coloco um E na frente da palavra migrante. São chamadas de emigrante. Por exemplo, eu moro aqui no Brasil e eu vou para os Estados Unidos, por exemplo. Então, nesse processo de sair do Brasil para os Estados Unidos, eu sou chamada de emigrante. Mas quando eu chego nos Estados Unidos, eu não sou mais chamada de emigrante, eu sou chamada de imigrante, certo? Imigrante brasileira, por exemplo, que é quando eu chego num novo país, tá certo? Então, migrante, quando eu saio do meu próprio país para morar em outra cidade, em outro estado ou em outra região. O emigrante é quando eu saio do meu país para outro país. E o imigrante é quando eu já chego nesse novo país que eu escolhi para morar. Então, como eu falei para vocês, a população ela nunca é fixa.
ela está em constante transformação. Então, com esse objetivo, para saber qual era a população de cada município, do estado, do país, com esse objetivo, o governo brasileiro, ele, por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ele faz alguns censos demográficos periodicamente. Já aconteceu de chegar na porta de vocês alguém do IBGE para fazer pesquisas, fazem perguntas para os pais de vocês, porque eles querem saber exatamente como é o povo brasileiro, quantas pessoas são, quantos filhos têm, qual é a renda da pessoa. Então, tudo isso o IBGE ele faz, certo? Mas o Brasil, ele é formado por diferentes culturas. Então, a nossa população, ela é de diferentes culturas. E isso pelo processo de colonização. Desde o princípio, já vinham muitas pessoas diferentes para o nosso país, pessoas de novos países. Por exemplo, na região sul do Brasil, a população, eles têm traços muito fortes com o povo alemão. Eles são descendentes de alemães, de ucranianos, de poloneses e russos. Já na região norte e centro-oeste, para cá, predomina os imigrantes portugueses, principalmente. No Nordeste já tem uma mistura assim, mais dos africanos, dos portugueses e também tem algumas influências do povo holandês e franceses. Na região Sudeste tem uma mistura bastante grande também, dos portugueses e dos africanos. Porém, em São Paulo, há também forte influência da imigração italiana e também dos japoneses. Inclusive, lá em São Paulo, tem um bairro chamado Bairro da Liberdade, que é um bairro construído pelos japoneses, que tem arquitetura e o povo praticamente todos são japoneses, certo? Então, nesse bairro você pode encontrar restaurante japonês, lojas, comércios, tudo japonês. Tá certo? Esse foi o nosso conteúdo, bem rapidinho, não foi? Então, agora eu quero saber se vocês aprenderam tudo, tá? Vocês irão fazer a atividade do livro na página 347, atividade 1, certo? E lá nessa mesma página, vocês irão fazer a atividade 1 e 2 naquele tópico lá, relembrando. E na página 351, 55, aliás, irão fazer a atividade 1. Irão responder as perguntas, irão completar as perguntas, aliás, e depois vocês irão procurar as respostas das perguntas. Vocês irão procurar bem aqui nesse diagrama, nesse caça-palavras, tá bom? Então é isso e até a próxima aula.